Bom dia, boa tarde, boa noite, caros amigos, caras amigas do nosso canal Esclarecimento. Meu nome é Ricardo Carvalho e de antemão peço sua generosidade, que possa dando um like no nosso vídeo, se inscrevendo em nosso canal, bem como compartilhando e vamos lá o sininho para sempre ativar as nossas notificações. Bom, hoje gostaríamos de discutir com vocês e trazer aqui alguns conteúdos para pensarmos um pouco aquilo que é os elementos introdutórios da história. Mas antes disso, convém nos perguntar: a história perdeu seu sentido no mundo de hoje? Estamos aqui no século XXI e somos condicionados a viver incessantemente o presente. Esses dias mesmo vi um grande pensador dizendo que, um pouco exclamando aquilo que tem se tornado bastante frequente, as pessoas hoje gostam de entorpecer-se no presente. Por isso que a difusão de drogas tem sido cada vez mais intensas no nosso mundo. E isso, um certo pensador disse: olha, antes, no meu tempo, a gente injetava utopia. Nosso grau, nossa brisa era transformar o mundo. Hoje, as pessoas vão para os sonhos não mais coletivos, mas os sonhos meramente individuais. Por isso que surge cada vez mais a química como meio de sonhos. E esses sonhos sempre nos reduz a um presente aqui e agora, nunca num futuro utópico. E isso me impactou fortemente. E isso nos faz pensar hoje: a história perdeu seu sentido porque a história ela só tem uma lógica. Vivemos um presente e somos capazes de projetar o futuro à medida do passado em que vivemos. Presente, passado, futuro tem o mesmo valor para as nossas sociedades hoje? Veremos que não. De uma certa forma, sempre tivemos grandes narrativas que estimulavam os seres humanos. Vemos que o cristianismo criou uma delas. E ela, nos influenciou. O que nós queremos neste mundo? Para que serve esse mundo? Estamos aqui meramente de passagem, porque precisamos de uma salvação. Essa foi a narrativa do cristianismo. Você vive aqui como um meio de passagem e a história é simplesmente a passagem para que você, num outro mundo, seja capaz de experimentar esse momento apoteótico da existência. Quando você morrer, você será feliz ou passará pelo purgatório por alguns tempos e até chegar ao céu. Bom, essas eram as narrativas do cristianismo. O progresso se dava por meio da santidade. A finalidade que se tinha era a busca da salvação, mas não uma salvação no mundo aqui e agora. Mas nós começamos a perceber que a partir do século XV, ou antes disso, século XIV, XV, e poderíamos dizer que surge o humanismo. E esse humanismo vai começar a colocar essa narrativa na realidade humana. Não, sim, nós somos capazes de criar um paraíso terrestre. Isso foi os movimentos do Renascimento, um movimento humanista. O ser humano que não era nada, era simplesmente um verme. E se Deus não o salvasse, nada disso seria possível. Nós seríamos incapazes de nos salvar. Mas o humanismo, juntamente com o Renascimento, começou a produzir ciências. E essa ciência começou a produzir utopias. Nós começamos a acreditar que a história, o transitar da história, nos levaria para um mundo melhor. Mas não depois da nossa morte, como pensava o cristianismo, mas aqui e agora. Toda essa visão, renascimento, humanismo, essa crença de que o ser humano, por meio da razão, pode dominar a natureza e imprimir sobre ela uma nova lógica, alimentou fortemente aquilo que chamamos de iluminismo do século XVIII. Os iluministas olhavam, é mesmo, precisamos deixar as idades das trevas e precisamos iluminar o futuro. Surge então a narrativa de que, com a ciência, com a razão, dominaríamos a natureza, com a técnica,
transformaríamos a sociedade em uma sociedade mais justa e o futuro estava pronto para se realizar. E assim se foi. A ciência, a tecnologia, a razão iluminou os séculos XVIII, séculos XIX e toda a sua promessa estava colocada no século XX. Mas o que aconteceu? As maiores das frustrações. Nos frustramos. Sim, foram 2 guerras mundiais e a melhor tecnologia, a mais poderosa tecnologia que inventamos não foi para transformar um mundo melhor. Ao contrário, foi para destruir, foi para matar. A bomba atômica lançada em Hiroshima e Nagasaki foi o apogeu dessa ideia de que a tecnologia e uma sociedade nova surgiria e o paraíso na Terra se concretizaria. Mas nos frustramos. Ao contrário, vimos o inferno, vimos o holocausto da Segunda Guerra Mundial, vimos tudo das esperanças que a humanidade tinha naquele momento, uma frustração. Olha onde o progresso nos levou, olha para onde o progresso nos levou. Todos falavam. E neste momento, há uma certa frustração diante da história que se forjara depois do Renascimento, impulsionada pelo Iluminismo, pela ciência do século XIX e século XX. E as pessoas diziam, para onde o progresso nos levou? E aí surge logo após, no pós-Segunda Guerra, uma geração de jovens que vão dizer, olha, não queremos mais o progresso. E um pouco Woodstock é uma revelação disso. Drogas, rock e muito sexo. Um pouco era isso. Queremos viver o presente, sem mais pensar futuro. E é nesse momento em que a própria noção de história, ou pelo menos a história que se concebia no mundo ocidental, entrou em decadência. Juntamente com isso, criou-se um capitalismo marcado pela obsolescência planejada. O novo hoje deve envelhecer amanhã e ser descartado amanhã mesmo. Ou seja, nada dura muito, tudo parece ser líquido, como vai ser um conceito bastante usado por Zygmunt Bauman, um sociólogo de notória capacidade de interpretação para este mundo. Sim, tudo é líquido, tudo se dissolve. Não tenho mais o passado que se foi e eu não quero mais projetar o futuro que será. Eu quero agora viver o presente e o gozo deste presente. O próprio sistema nos estimulava a isso. A tecnologia começou a acelerar o tempo e essa aceleração nos arrebata, nos mantendo sempre no presente. Assim, a história está de uma certa maneira em crise. Mas essa história, como é que foi construída? Sempre foi construída assim. Sabemos que a ciência histórica ela vai surgir basicamente no século XIX, onde surge também o nacionalismo. E qual era o grande paradigma deste momento? Senhores e senhoritas, era, fazer as narrativas. Narrativas muitas vezes sem muito métodos racionais, mas marcados por um certo positivismo evolucionista. Olha, estamos no progresso, saímos do mundo mitológico, entramos para o mundo da metafísica, agora vivemos o mundo da ciência. Sim, a história do século XIX estava marcada em descrever heróis, estava marcada em descrever o surgimento de nações por conta do nacionalismo, sem dúvida. Mas com a virada do século XX, há algumas modificações, e juntamente daquilo que havia do século XIX, era um positivismo. O que era história? Aquilo que era documentado pela escrita propriamente. Mas no século XX isso começa a cair, perder a sua força. A vida, e sobretudo sobre a influência da escola francesa de análise, escola histórica, vai, de uma certa forma, começar a questionar essa ideia de que somente um documento escrito era elemento de determinação histórica. E aí a história passa a ser todo vestígio produzido pelo ser humano, em que a ideia de história e pré-história
se dissolve de uma certa forma, porque se dividiu a pré-história até o surgimento da escrita. Da escrita em diante começou a se compreender a história. Não, mas agora devemos entender que todos os vestígios humanos são produtos da história, porque a história é quando o ser humano começa a transformar a sua natureza e um pouco aquilo que o mito de Prometeu nos diz, com a posse do fogo sagrado, ele, que era o ser mais frágil da natureza, agora começa a dominar a tudo. Sim, há uma mudança do século XIX para o século XX nos paradigmas da história. A história agora do século XX é estudada de uma maneira mais ampla, buscando não somente os grandes autores, heróis, mas visões mais amplas dos sentimentos daqueles que muitas vezes são anônimos dentro da história. A cultura, os hábitos e os costumes são valorizados. E diante disso, a história se amplia no século XX. Bom, mas sabemos que a história ela é uma ciência que sim, tem um método racional e busca evidências e busca fazer críticas, inclusive das fontes, mas ela sempre estará, de uma certa forma, associada à subjetividade daquele que pesquisa. O historiador, de uma certa forma, ele, interessado por algum tema, ele se debruça sobre ele e dá a este tema uma fundamentação. Portanto, nunca, talvez, dentro da ciência histórica, possamos vencer absolutamente a subjetividade, o eu, a personalidade, o afeto do nosso querido historiador. Mas ele não pode falar o que quiser, ele tem que ter fundamentações, ele tem que operar dentro dos conceitos, dentro daquilo que temos a comunidade dos historiadores, porque senão ele perde credibilidade. Assim, a história vai se desenvolvendo no século XX. E quando nós começamos a perceber, ela estava muito marcada ainda, mesmo no século XX, por uma visão muito eurocêntrica de mundo. Ou seja, naquele paradigma de contar a história de uma maneira quadripartite. Ou seja, história antiga, mediterrânea, história medieval, história da igreja e do feudalismo, história moderna, o momento em que a burguesia se torna senhora, propulsora da história, e o mundo contemporâneo. Todas essas visões, antiga, medieval, e moderna e contemporânea, tinha como centro a visão europeia de mundo. Portanto, narrativas de outros povos que foram colonizados pela Europa muitas vezes eram difundidos ou ignorados propriamente. A visão era sempre uma visão a partir da leitura europeia e nunca, absolutamente, dos povos colonizados. Portanto, há uma forte crítica ao eurocentrismo, porque ele exclui as visões dos povos dominados, sejam eles aborígenes, sejam eles ameríndios, sejam eles africanos escravizados. Ou seja, é necessário termos uma certa noção crítica disso. Mas, e a nossa história? Essa história que foi produzida justamente por essa nova ciência, caros amigos, caras amigas. Bem, sabemos que um dos primeiros ancestrais nossos são os erectus, Homo erectus. Eles estão lá, bem longínquo de nós. Ademais, ele é uma das espécies humanas que mais duram no tempo até hoje. Porque eles saem mais ou menos de 1.700.000 anos e vão chegando a quase a 100 mil anos quando eles entram em extinção. Quem eram os Homo erectus? Eles já não andavam mais de 4. Agora eles se posicionavam em 2 pernas. Eles começaram a dominar o fogo. Sim, eles começaram a migrar da África. Começaram a habitar regiões da Ásia. E ali eles tinham grande socialização dos seus conhecimentos, bem porque vai ser indivíduo lá na pré-história, vai ser indivíduo no momento paleolítico. Você não sobreviveria, você precisaria comungar com o outro para sobreviver. Portanto,
Mas eles não enterravam os seus mortos, o que quer dizer que eles ainda não tinham uma visão de uma espiritualidade, mas compartilhavam os seus conhecimentos, conhecimentos que eram socializados. Depois, mais ou menos 500 mil anos, surgem umas figurinhas meio atarracadas, bastante musculosas, fortes, bastante adaptadas para o frio e com um cérebro muito maior do que o nosso, que eram os Neandertais. Sim, eles tinham um grande poder de concentração, eles tinham boas e eficazes ferramentas e armas, porém eram muito mais pesadas. E eles também eram grupos muito menores, a socialização entre eles, as redes de solidariedade eram bem menores do que aquilo que vai ser do Homo sapiens. Estes, que têm assim o seu advento mais ou menos há 500 mil anos, vão encontrar a sua extinção mais ou menos há 25 mil anos. Ou seja, houve um momento em que 3 raças humanas habitavam o mundo: o Erectus, os Neandertais e nós, os Sapiens, que mais ou menos há 200 mil anos começamos a aparecer nessa terra. Sim, começamos a ter as mesmas características, mas há mais ou menos 70 mil anos, uma das coisas que determinaram as visões dos Sapiens, eles foram capazes de começar a imaginar como seria uma caçada, como capturaria aquele bisão. E aí surge um momento das pinturas rupestres, dando um salto evolutivo muito forte para nós. Sim, os Neandertais também já tinham uma certa consciência de uma certa espiritualidade, porque eles não deixavam os corpos dos seus que morriam ao léu para que outros animais viessem devorar. Ao contrário, eles enterravam. Assim também os Homo sapiens, a partir daquilo que chamamos da revolução cognitiva, eles começam a imaginar o mundo, eles começam a projetar a ordem e assim começam a ser os grandes dominadores do mundo, embora sejamos muito frágeis em nosso corpo, como diz o mito de Prometeu. Só temos o polegar opositor. Sim, e assim seguiu. Até que, mais ou menos há 8 mil ou há 10 mil anos atrás, como canta o Raul, eu nasci há 10 mil anos atrás. Pois é, surge uma nova revolução que vai transformar os seres humanos de nômades, caçadores-coletores, que passou boa parte do Paleolítico fazendo isso, coletando, migrando, uma expressão de liberdade tremenda, porque eles não estavam fixados em nenhuma casa, em nenhum campo. Eles começam a cultivar o trigo. O trigo começou a colonizar-nos. Sim, ali se sedentarizou. Do nomadismo, que permitia a gente ser livre para todo lado, ao sedentarismo agora, fixado próximo de água, é claro, para que pudéssemos, de uma certa forma, plantar e colher. Dizem que a agricultura é uma invenção das mulheres, que tiveram a sabedoria de perceber que as sementes caíam e brotavam, e assim, vamos produzir isso em série. Isso foi bom no sentido que os seres humanos não precisavam mais viver caminhando para lá e para cá, o que era também um sinal de liberdade. Se não tinha alimento aqui, a gente ia para lá, mas agora ele se sedentariza. Ele fixa residência em um lugar, ali ele planta, ali ele colhe, ali começa a surgir as primeiras sociedades, começa a surgir as primeiras riquezas, mas tem algo negativo disso. O caçador-coletor, ele tinha uma dieta extremamente diversa, porque ele comia de tudo aquilo que não lhe era veneno, mas agora nós só começávamos a comer cereais e a domesticar animais. Ou seja, a dieta do homem, depois da Revolução Neolítica, ela fez com que ele perdesse uma dieta mais rica. Mas ao mesmo tempo o tornou muito mais vulnerável à natureza. Se viesse uma seca ou a produção caísse, eles não estavam preparados para serem aqueles caçadores-coletores que foram no passado. Mas não pense que isso aconteceu de um dia para o outro.
mas isso foi gradativamente dado dentro da história da humanidade. Por fim, ao produzir mantimento, ao produzir bastante riqueza, essa sociedade vai se dividindo. Olha, aqui tem um grande comandante, que geralmente estava capitaneado. Por que vocês devem me obedecer? Porque eu fui eleito? Não, porque um Deus desejou que eu assim o fosse. Portanto, o poder político ali nas primeiras civilizações, e aqui já fazendo um adendo àquilo que chamamos de Mesopotâmia, já estava relacionado ali. Poder político, poder religioso. Eu mando em vocês porque Deus quis. Sim, a sociedade começou a se dividir. A divisão do trabalho que já existia. Nos caçadores-coletores, a divisão do trabalho entre homem e mulher começa a se ampliar. Agora você tem escribas que escrevem e a Mesopotâmia cria a escrita cuneiforme, simplesmente que tinha uma estrita função, que era contabilizar os cereais que vinham para os zigurates. Os zigurates que eram tanto templos religiosos quanto o símbolo do poder naquele momento. Surgem então os primeiros estados. Sim, a Mesopotâmia vai ser um pouco isso, e nós colhemos deles, inclusive, o sistema sexagesimal, essa coisa de contar os ângulos por meio de 360 graus, contar os minutos a hora por 60 minutos, ou a mesmo, 1 minuto por 60 segundos, tudo isso nasce dessa visão dos mesopotâmicos. Galera, essa é a parada que nos chama para pensar um pouco a história e o seu surgimento. Que tu possas pegar aqui, vai ter uma revisãozinha para a nossa avaliação trimestral, que vocês possam estudar por isso e que tenham uma boa avaliação. Muito grato, dê o seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Um abraço, fiquem na paz.